Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. A paz de Deus possa estar em cada coração, em cada família, em cada lar dos nossos irmãos, da nossa querida comunidade Aliança Família de Nazaré. Nós sabemos que estamos passando por tempos difíceis devido a esse vírus. Então, em obediência à nossa diocese, obediência ao nosso bispo, nós também deixamos de nos reunir fisicamente na nossa comunidade para darmos sequência à nossa formação, à nossa partilha. Mas graças a Deus nós temos os meios de comunicação que nos favorecem, que nos auxiliam nestas horas, para que a gente não perca o contato, para que a gente não deixe esfriar, para que a gente possa nos alimentar mesmo à distância. Então, louvado seja Deus por os meios de comunicação que nos favorece isso. E dando sequência à nossa formação de domingo passado, onde nós começamos a meditar sobre as virtudes de Maria, e o Ricardo nos falava no domingo passado sobre a virtude da humildade. E ele falou duas coisas muito interessantes, só para a gente revisar só algumas coisas. Foi de muita valia aquela formação, muito rica, para que a gente pudesse, durante essa semana, meditar sobre a humildade de Maria, a partilha, né? Então, duas coisinhas que eu gostaria só de a gente relembrar sobre a humildade de Maria. Ele dizia assim que a humildade é como um alicerce de uma construção. A humildade não busca aparecer, mas ao contrário, vive no escondimento. E aqui nós podemos meditar se a humildade é como o alicerce de uma construção. O tema de hoje é a virtude de Maria a respeito da fé. São as paredes. São as paredes que são levantadas, que nos protegem de todos os ataques do inimigo. A fé nos protege de tudo aquilo que o mundo diz não existir. A fé nos garante que temos um Deus que nos ama, que nos protege, que olha, que vela por cada um de nós. Como diz o Salmo, Deus é um Deus que não dorme. Deus é o guarda e Ele se coloca na nossa vida como esse guarda de Israel, a nos proteger. Pois bem, como disse, o nosso tema de hoje é sobre a virtude da fé. Falar de fé nesses momentos em que nós estamos vivendo parece até uma coisa contraditória. Porque nós, muitas vezes, e a maioria, tem se deixado que o medo, que a insegurança, que o pavor tome conta. Esquecendo que Deus nos pede
para que tenhamos fé, confiança nele e que nada de mal pode nos acontecer. Pois bem, vamos meditar sobre a fé de Maria. Eu estou me baseando para falar para vocês no livro de Raniero Cantalamessa, que é esse daqui. Raniero Cantalamessa, que vai falar sobre Maria como um espelho para a igreja. Esse livro é de uma riqueza muito profunda. Quem não conhece quem é Raniero Cantalamessa, ele é pregador do Papa, sacerdote, teólogo, um profundo conhecedor da doutrina católica, um profundo estudioso da Sagrada Escritura. Portanto, o que ele escreve a respeito da virtude de Maria não é simplesmente aquilo que ele pôde tirar de conclusões suas, mas é a palavra da igreja. É o que a igreja fala a respeito da fé de Maria. Então, eu vou pegar alguns trechos na íntegra, vou ler para vocês, porque é uma riqueza muito grande da maneira com que ele coloca. Então, ele nos diz assim: primeiramente, antes de ler o texto, pegando da Sagrada Escritura, lá da carta de São Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, vai nos dizer assim: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus. E aqui nós vamos entender um pouco, porque quando o anjo se apresenta para a Virgem Maria, anunciando que ela seria a mãe do Salvador, ela diz: faça-se. Nesse momento, Maria usa o mesmo faça-se de Deus, o mesmo faça-se que Deus havia usado na criação. Faça-se o céu, faça-se a luz, faça-se as estrelas. Enfim, do nada, através do faça-se de Deus, tudo passou a existir. E aqui Maria usa o mesmo faça-se de Deus. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Raniero Cantalamessa nos diz assim: quando Maria chegou à casa de Isabel, depois dela ter concebido, esta o acolheu com grande alegria e, cheia do Espírito Santo, exclamou: feliz daquela que acreditou que teriam cumprimento as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Lucas 1:45. O evangelista São Lucas se serve do episódio da visitação para mostrar o que acontecera no segredo de Nazaré, e que só um diálogo com uma interlocutora
poderia ser manifestado e assumir um caráter objetivo e público. Porque até então, o que tinha acontecido com Maria estava guardado no seu coração. Ninguém sabia. Era um segredo dela e de Deus. Mesmo porque ela não tinha nem como contar. Porque como ela poderia explicar o inexplicável? Ela não encontraria palavras e nem existiria palavras para ela dizer o que nela havia acontecido, por ter sido obra de Deus. Seguindo o texto. O evangelista São Lucas se serve a grande coisa que aconteceu em Nazaré depois da anunciação do anjo é que Maria acreditou e assim se tornou a mãe do Senhor. Não há nenhuma dúvida que este acreditar se refira à resposta de Maria, o anjo. Esta que eu acabei de vos falar. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Com estas poucas e simples palavras, realizou-se o maior e mais decisivo ato de fé da história do mundo. Estas palavras de Maria representam o cume de qualquer comportamento religioso perante Deus, porque expressa da maneira mais elevada a passiva disponibilidade unida à ativa prontidão, o vazio mais profundo acompanhado da maior plenitude. Isso aqui é fantástico para a nossa meditação. A disponibilidade de Maria se une à sua ativa prontidão. Eis-me aqui. O maior vazio, quer dizer, dentro do nada de Maria. Porque ela se considerava nada. Era uma simples judia, uma simples mulher. Quem era Maria perante Deus? Quem era Maria perante o seu povo? Uma menina? Com certeza uma menina comportada, religiosa, uma boa filha. Mas nada mais do que isso. Maria não tinha nada de especial perante o seu povo. Então, dentro deste vazio, Deus a preenche com a maior das plenitudes. Com esta sua resposta, escreve Orígenes, é como se Maria dissesse a Deus: eis-me aqui, sou uma tabuazinha para escrever. O escritor escreva o que quiser. Ela se coloca com maior insignificância perante Deus, como uma tabuazinha, que no tempo dela era usado para escrever. Basta aqui a gente relembrar o episódio de Zacarias. Se lembram quando Zacarias ele fica mudo depois que João Batista nasce? E que estavam discutindo a respeito do qual seria o nome?
E ele pede uma tábua e escreve: seu nome será João, porque era o costume do tempo, escrever numa tábua. Continuando: faça de mim o que quiser o Senhor de todas as coisas. Ele compara Maria a uma tábua encerada, que no seu tempo se usava para escrever. Nós hoje poderíamos dizer: Maria se oferece a Deus como uma página em branco na qual pôde escrever tudo o que quiser. Também Maria fez uma pergunta ao anjo: como será isto, se não conheço o homem? Lucas 1:34. Mas com uma atitude bem diferente da atitude de Zacarias. Ela não pede uma explicação para entender, mas para saber como executar a vontade de Deus. Quer saber como deve se comportar diante esse grande mistério que a ela estava sendo revelada. O sim, e aqui nós podemos dizer a fé de Maria, permanece, pois, pleno e sem condições. É espontâneo comparar este sim pronunciado por Maria com o sim que ressoa em outros momentos cruciais da história da salvação. E aqui ele coloca com o sim de Deus no começo da criação e o sim de Jesus na redenção. Todos os três expressam um ato de vontade, uma decisão. O primeiro, isto é, o fiat lux, quer dizer, o sim divino, de um Deus divino, na natureza divina, na pessoa que o pronuncia. O segundo é um sim de Jesus no Getsemane. É um ato humano de um Deus, humano porque pronunciado segundo a vontade humana, divino porque esta vontade pertence à vontade do Verbo. Deus e verdadeiro homem. E o sim de Maria. Sim humano de uma criatura humana. Nele, tudo recebe seu valor pela graça. A saudação do anjo a Maria, ave cheia de graça. Encontrastes graça diante de Deus. Essa foi a saudação do anjo. Antes do sim decisivo de Cristo, tudo que há de consentimento humano à obra da redenção está expressa nesse sim de Maria. Num instante que nunca mais vai desaparecer e que permanece válido por toda a eternidade. A palavra de Maria foi a palavra da humanidade, e o seu sim foi o amém de toda a criação ao sim de Deus. É como se nela Deus interpelasse de novo a liberdade criada, oferecendo-lhe uma possibilidade de resgate. Este é o sentido profundo do paralelismo Eva-Maria, caro aos padres e a toda a tradição. Eva, quando era ainda virgem,
acolheu a palavra da serpente e gerou a desobediência e a morte. Maria, a Virgem, acolhendo com fé e alegria o jubiloso anúncio trazido pelo anjo Gabriel, respondeu: faça-se em mim segundo a tua palavra. O que Eva tinha atado com a sua incredulidade, Maria o desatou com a sua fé. Eu achei lindo esse texto, quando ele fala da participação de Maria, que Deus, através de Maria, busca uma nova chance para a humanidade. Uma vez que a humanidade estava toda decaída pelo pecado, Deus busca, por meio de Maria, da fé de Maria, reatar a sua salvação para com a humanidade. Deus quer resgatar a humanidade. Mas para isso ele precisa de um meio. Ele quer precisar de um meio. E ele busca em Maria esse meio, pelo qual ele pudesse resgatar. É como se nós todos estivéssemos num abismo muito profundo. Toda a humanidade, num abismo muito profundo, sem ter meio de sair. Então, através de Maria, através da sua concepção virginal, a sua concepção sem o pecado original, o fato dela ter sido escolhida, dela ter sido reservada, é como se Maria, Deus a colocasse em cima desse abismo, desta montanha enorme, e só Maria ficasse no topo da montanha. Mas ela não podia, como criatura, nos resgatar. Mas, oferecendo pela fé o seu ventre, se doando, se colocando como essa tabuazinha nas mãos de Deus, para que Ele pudesse realizar nelas maravilhas, gerar Jesus, gerar Deus, aí sim, através de Jesus, Deus poderia descer a esse abismo e tirar, resgatar todos os homens que lá se encontravam. Só Jesus poderia nos resgatar. Mas Ele o fez por meio da fé de Maria, do seu faça-se, do seu sim. A plenitude da graça por parte de Deus corresponde à plenitude da fé por parte de Maria. A graça plena, isto é, a cheia de graça. À primeira vista, o ato de fé de Maria foi fácil e previsível, tornar-se a mãe de um rei que teria reinado sobre a casa de Jacó. Ser a mãe do Messias, era esse o sonho de toda menina judia. Mas
esta é uma maneira de raciocinar muito humana e carnal. A verdadeira fé nunca é privilégio ou honra, mas é sempre como morrer um pouco. E isso foi, sobretudo, a fé de Maria neste momento. Em primeiro lugar, Deus jamais engana, nem arranca das criaturas seu consentimento de maneira subreptícia, escondendo-lhes as consequências que irão enfrentar. Esse é um texto que dá para a gente parar e refletir. Ele fala que era um sonho de toda mulher, de toda judia. Porque os profetas já anunciavam a vinda do Salvador. Que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, e que se chamaria Emanuel. Portanto, era a lei, era o conhecimento da Sagrada Escritura. Todas as judias conheciam a Sagrada Escritura. E todas ansiavam por ser a escolhida. E quando o anjo se apresenta a Maria e fala que ela seria a mãe do Salvador, ele dá a lista daquilo que Jesus seria. Ele será grande, chamar-se-á Filho do Altíssimo, o seu reino não terá fim. E fala um monte de coisas. Mas logo em seguida, o profeta Simeão, Deus usa da boca do profeta Simeão para dizer a Maria o que a fé dela a levaria a morrer um pouco. Mesmo porque quando ela disse sim ao anjo, ela sabia muito bem das consequências que esse sim traria, como judia que era, conhecedora da lei. Ela estava desposada de José. E segundo a lei, desposada já era casada. Ela só não estava habitando junto com José. Mas ela sabia que uma traição neste período de noivado, até esperar o momento da condução, aonde a menina era levada da casa dos seus pais para a casa do seu marido, para depois passarem a coabitar juntos, ela sabia no que resultaria. Se o noivo a delatasse, ela seria apedrejada até a morte. É por isso que aqui ele fala que a verdadeira fé não é privilégio nem honra, mas é o morrer. E assim nós vamos perceber que em todas as grandes chamadas de Deus, os preanúncios dos seus chamados, dos seus escolhidos, Deus sempre fazia questão de revelar, de mostrar a eles o que eles haveriam de sofrer com o seguimento. E assim com Jeremias, e assim com São Paulo, foi assim com todos os profetas. E com São Paulo, ele fala aqui que Deus mesmo
e a dizer a São Paulo o quanto ele haveria de sofrer pelo nome de Deus. Está lá em Atos 9,16. Eu mesmo, ele diz assim, eu mesmo lhe direi, eu hei de mostrar o quanto ele tem que sofrer pelo meu nome. E o próprio Jesus, quando chama seus discípulos a seguir, ele diz, quem quiser seguir, tome a sua cruz e me siga. As aves têm seus ninhos, as raposas têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. Deus nunca escondeu as consequências do ato de fé, pronunciado pelos seus escolhidos, pelos seus chamados. A luz do Espírito Santo que acompanha, e aqui está o bonito da coisa, porque Deus nunca desampara. Deus nos mostra o sofrimento, mas também ele diz que o Espírito Santo nos acompanha em todos os momentos e que o Espírito Santo é a nossa força. O Espírito Santo é aquele que sustenta em nós a fé, aquele que nos anima. A luz do Espírito Santo que acompanha o chamado de Deus, ele certamente previu também este caminho que não seria diferente daquele de todos os outros chamados, que o caminho de Maria não seria fácil. E nós podemos ver, logo que ela tem Jesus, é obrigada a fugir para o Egito, uma terra distante, um povo desconhecido, ter que ficar com seu filho para fugir da fúria de Herodes, depois ter que voltar para sua cidade. Quando ela perde Jesus, vai à sua busca. Enfim, a vida de Maria não foi fácil. O seu caminhar não foi fácil. Vendo seu filho ser tão perseguido, vendo ele com todo o sofrimento da cruz, o sacrifício do Calvário, são consequências da fé. Se acreditar significa avançar por aquela estrada onde todas as placas de sinalização dizem para trás, para trás. Se acreditar significa encontrar-se no meio do mar, onde há 70 estádios de profundidade abaixo de ti. Se acreditar é realizar um ato pelo qual a pessoa acaba encontrando-se completamente jogada nos braços do absoluto, e não é isso que nós estamos vivendo nesses tempos, completamente jogadas no braço do absoluto. Todos nos achamos sem chão, sem solução, sem saber aonde ir, sem saber o que fazer para nos proteger. E só nos resta a fé neste momento. E ele diz assim: então,
não há dúvida que Maria foi a crente por excelência. E nunca ninguém poderá ser igual a ela. Maria encontrou-se de verdade, completamente jogada nos braços do Absoluto. Ela é a única que acreditou em situação de contemporaneidade, isto é, enquanto a coisa estava acontecendo, antes de qualquer confirmação ou convalidação por parte dos eventos e da história. Acreditou na mais total solidão. E aqui vale a gente recordar aquele episódio aonde depois que Jesus ressuscita e ele vai ter com os seus discípulos. E Tomé não se encontrava no meio deles. E quando Tomé chegou, os discípulos contaram que o mestre havia aparecido. E Tomé disse: se eu não colocar a minha mão, se eu não colocar o meu dedo nas suas chagas, nas suas feridas, eu não acredito. E daí uma outra oportunidade, que Jesus aparece novamente para os seus discípulos, dessa vez Tomé estava presente. E a primeira coisa que Jesus faz é: Tomé, coloca o seu dedo nas minhas chagas. Tomé, toca nas minhas feridas. E nesse instante, Tomé fez a sua profissão de fé. Meu Senhor e meu Deus. E aí Jesus repreende Tomé, dizendo: porque colocastes o dedo nas minhas feridas, acreditaste, Tomé? Porque tocastes nas minhas chagas, você acredita? Pois eu te digo, Tomé, felizes aqueles que acreditam sem terem visto. Maria acreditou enquanto as coisas ainda estavam acontecendo. A gente pode recordar quando Deus pede a Abraão para deixar a sua terra e na terra que ele havia de mostrar. Abraão sabia o que era a terra, sabia que existia esse lugar, ele não sabia onde, essa terra que manava leite e mel. Mas ele sabia, porque ele já sabia o que era uma terra. Moisés, quando se colocou diante do mar, e por meio da fé, aquele mar se abriu, ele estava vendo o mar. Ele estava pisando na água. Precisava da fé para que o mar se abrisse. Mas ele estava diante do mar, ele estava vendo. E Maria? Ela estava vendo o quê? Quando ela disse sim ao anjo. Porque ela sabia que várias mulheres da Sagrada Escritura já haviam concebido. Foi assim com a Sara, mulher de Abraão. Ela era casada, ela tinha seu esposo, ela coabitava com ele. Então ela sabia que de uma união conjugal, ela poderia gerar um filho. Ela só era estéril. E Deus
toca naquela esterilidade e ela concebe seu filho de Abraão. Ela sabia que Ana também tinha seu esposo. Ela só não engravidava porque era estéril. E Deus toca no seu ventre e ela também, com seu marido, ela gera Samuel. Então ela sabia que Deus era um Deus das promessas e que realizava maravilhas, que realizava os milagres. Tinha sido assim com Isabel, também a sua prima. Na velhice estéril, mas era esposa de Zacarias. Deus também toca na esterilidade de Isabel e ela concebe João Batista. Agora ela era desposada de José, mas ela não tinha coabitado com José. E acreditar que um Deus, que aquela mensagem do anjo, que ela conceberia na mais profunda escuridão, no mais profundo silêncio da sua alma, acreditando na palavra do anjo, do mensageiro de Deus, que ela podia gerar do nada. Aí dá uma grandeza muito grande. A grandeza da fé de Maria é muito grande. Por outro lado, Maria acreditou logo, no próprio instante, não hesitou, nem suspendeu o juízo, pelo contrário, empenhou-se logo e totalmente. Acreditou que conceberia um filho por obra do Espírito Santo. Não disse a si mesma: será verdade? Tenho que esperar para crer. Não. Ela imediatamente acreditou. Pois se não tivesse acreditado, o Verbo não se teria encarnado nela. Se ela não tivesse tido fé, se ela não tivesse acreditado primeiro no coração, Deus não havia gerado seu filho no seu ventre. A fé começa no coração. O acreditar tem que ser no coração. Para que Deus possa realizar em nós, para que Deus possa conceber em nós as mesmas maravilhas que Ele concebeu na vida de Maria. É preciso acreditar de todo o coração que Ele pode fazer, que Ele pode realizar. Só assim as coisas acontecerão. Só assim as coisas se realizarão. A fé de Maria é, pois, um ato de amor e docilidade. Livre, apesar de suscitado por Deus. Misterioso como misterioso é, e sempre todo encontro entre a graça e a liberdade. Esta é verdadeira grandeza pessoal de Maria. A sua bem-aventurança, confirmada
pelo mesmo Cristo. Felizes as entranhas que te trouxeram e o seio que te amamentaram. Isso disse uma mulher lá em Lucas 11, 27, quando Jesus estava pregando. E ela, no meio da multidão, ela fez esse elogio para Maria, quer dizer, para a mãe de Jesus, né? Dizendo, felizes as entranhas que trouxeram e os seios que te amamentaram. E aqui nós vemos que a saudação de Isabel foi diferente. Porque quando Nossa Senhora chega na visita de Isabel, ela não diz, ela diz, feliz és tu porque acreditastes. Ela coloca a fé de Maria antes. Bendita era Maria por ter acreditado. Por isso, pelo fato de Maria ter acreditado, é que ela estava recebendo em sua casa a mãe do seu Senhor. Há uma diferença muito grande, né? E aqui depois Jesus, para dar uma lição não só àquela mulher, mas a todos nós, daí Jesus diz assim, felizes são aqueles que escutam, e aí ele faz um grande elogio para sua mãe. Realmente, a sua mãe era feliz, era bem-aventurada, era bendita, porque primeiro ela ouviu a palavra de Deus. E porque ela ouviu, ela pôde conceber. A fé, juntamente com sua irmã, a esperança, é a única coisa que não começa com Cristo. Eu achei interessante esclarecimento, isso que ele coloca. Mas com a igreja, e por isso com Maria, que é o primeiro membro na ordem do tempo e da importância. Porque foi a Maria a primeira a se colocar aos pés da cruz quando a igreja nascia. Com a morte de seu filho Jesus Cristo, nascia a igreja. E ela estava lá para acolher a igreja que nascia, assim como ela acolheu seu filho, descido da cruz. Maria, que é o seu primeiro, o Novo Testamento nunca atribuiu a Jesus a fé ou a esperança. A carta aos Hebreus dá-nos uma lista dos que tiveram fé. Esta carta que eu comecei lendo esses 2 versículos primeiros, seria muito interessante que nós, durante esta semana, nós meditássemos sobre toda a carta de São Paulo aos Hebreus. Não só o primeiro versículo, o segundo versículo, mas os 39 versículos. Porque nós veremos que é o elogio dos nossos antepassados, de todos os profetas. O que Deus pôde realizar neles através da fé. Então seria interessante que a gente meditasse. Né? Porque aqui ele vai falar, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício, né, que agradou a Deus mais do que Caim. Né? Pela
Moisés atravessou o Mar Vermelho, libertou o povo do Egito. Pela fé, Abraão levou o seu povo para a terra onde que mana leite e mel. E assim vai uma sequência de todos os profetas. E daí ele vai falar assim, né? Todos os que tiveram fé. Mas nesta lista dos crentes não inclui Jesus. Jesus é chamado autor e consumador da fé. Isso São Paulo vai falar no capítulo 12, no primeiro versículo. Que Jesus não está entre a lista dos crentes, porque Ele é o consumador da fé. Ele é o distribuidor da fé. Ele é a própria fé. Então aqui nós vemos que, para Jesus, Ele nunca precisou se valer da fé para realizar as obras que Ele realizou. Jesus não precisava da fé para falar com Deus. Ele usava da própria natureza dele. Ele era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então ele se comunicava com Deus pela própria natureza. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Quando ele realizava milagres, ele não precisava pedir o dom da fé, porque a fé, todo o poder emanava dele mesmo. Entende? Eu achei isso muito esclarecedor. Mas Maria, todos nós, Maria precisava se valer da graça e da fé. Da graça e da fé que vem de Deus. Dons do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos nos valer da graça de Deus e da fé. Nós precisamos acreditar, a exemplo da Virgem Maria. Em primeiro lugar, fala-nos Maria da importância da fé. Não há som, eu achei linda essa comparação que ele faz. Não há som nem música onde não há um ouvido capaz de ouvir. Ainda que ressoem no ar melodias e harmonias sublimes. Por isso que Jesus fala no Evangelho: felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. E aqui ele coloca aqui, que Maria nos ensina, que não adianta ter música se nós não tivermos o ouvido para ouvir o som que vem de Deus. Essa melodia que sai do coração de Deus. Não existe graça ou ao menos a graça não pode agir quando falta a fé que a acolhe. A graça de Deus não pode agir senão a fé. Não podemos separar a graça e a fé. E aqui ele coloca que a graça são as duas pernas que nos levam para mais próximo de Deus. Mas a fé são as duas asas que nos faz voar na sua direção. Olha que lindo. A graça são as pernas que nos levam na direção de Deus. Mas a fé são as asas que nos fazem voar na sua direção. Portanto, voar
é mais rápido do que caminhar. Mas a fé de Maria também é muito objetiva, comunitária. Ela não acreditou num Deus subjetivo, pessoal, separado da realidade que se revela secretamente só ela. Acreditou, pelo contrário, no Deus dos pais, no Deus do seu povo. Reconheceu no Deus que lhe revela o Deus das promessas, o Deus de Abraão e da sua descendência. Ela se coloca humildemente na fileira dos crentes. Tornou-se a primeira crente da nova aliança, como Abraão tinha sido o primeiro crente da antiga aliança. O Magnífica está todo cheio desta fé, baseado nas Escrituras. O Deus de Maria é o Deus de traços tipicamente bíblicos. Senhor, poderoso, santo, Salvador. Maria não teria acreditado no anjo se lhe tivesse revelado um Deus diferente, que ela não pudesse reconhecer como o Deus do seu povo Israel. Também exteriormente, Maria se amolda a essa fé. De fato, submete-se a todas as prescrições da lei. Manda circuncidar seu menino, apresenta no templo, submete-se ao ritual da purificação, sobe todos os anos para Jerusalém para a festa da Páscoa. Isto é, Maria é uma grande observadora da lei. E ela ensina Jesus a cumprir todas as leis, mesmo sabendo que ele era Deus, que ele era a própria lei. Mas ela acredita no Deus de um povo. Ela sabia que ele tinha vindo para libertar o seu povo. Então ela precisava ensinar tudo aquilo que o seu povo fazia, tudo aquilo que o seu povo acreditava. Ela ensina Jesus. E aqui eu gostaria de fazer um paralelo para a nossa comunidade, fazer uma comparação com o nosso carisma dentro da sua missão, que é gerar, sustentar e enviar. A fé levou Maria a gerar Jesus primeiro no coração, depois no ventre. Se nós, enquanto comunidade da Aliança Família de Nazaré, não gerar o nosso carisma, primeiramente no nosso coração, Deus não vai poder fazer
esse carisma ser gerado no mundo da maneira com que ele sonha que seja realizado. A fé levou Maria a sustentar e ensinar a Jesus o que é ser um verdadeiro filho de Israel, ensinando a ele todas as práticas da lei de Moisés, mesmo sabendo que ele era Deus. Se nós não sustentar o nosso carisma pela fé, certamente Deus não vai poder realizar através de nós tudo aquilo que Ele tem nos falado nas partilhas, nas adorações, através da boca do fundador. Será impossível Deus realizar, senão pelo sustento da fé. Pela fé, Maria anunciou, mesmo com a ausência das palavras, mesmo no mais absoluto do silêncio, que Deus já se fazia presente no nosso meio. Se nós não acreditarmos na autenticidade do nosso carisma e que ele veio de Deus e que Deus nos escolheu para viver esse carisma, nós não estaremos aptos a ensinar ninguém. Porque nem nós mesmos, se nós não acreditarmos no poder do carisma vindo de Deus, não conseguiríamos nem ensinar a nós mesmos, nem os nossos filhos. Quanto mais as famílias dos quais Deus quer que a gente vá resgatar. Não poderemos tampouco vivenciar as 4 dimensões da fé, que é o que nós tanto temos falado dentro da nossa comunidade. As 4 dimensões, seja ela familiar, seja ela religiosa, social ou profissional, não conseguiremos, porque nos falta fé. Falta fé no nosso carisma. Falta a abertura, a disponibilidade em abraçar esse carisma que nos foi dado por Deus. Então seria bom que a gente pensasse um pouco nisso também. O que é que estamos fazendo com o nosso carisma? Nós sabemos que, pelo fato de Zacarias não ter acreditado na mensagem do anjo, que Isabel conceberia um filho, em consequência da sua falta de fé, Deus o emudeceu. Ele ficou mudo. Com certeza nós não queremos que Deus emudeça o nosso carisma. Que Deus nos emudeça. É bom que a gente pense um pouco nisso e reflita. Eu gostaria de deixar como reflexão, para que a gente possa partilhar, além disso,
que eu coloquei uma pergunta. Eu também desejo com todo o meu ser o que Deus deseja? Eu também desejo com todo o meu ser o que Deus deseja? Faça-se logo o que Ele quer? Essa é a nossa pergunta para que a gente possa partilhar. Durante essa semana, como Adriel já colocou, para a gente que use os nossos meios que a gente tem, para que a gente possa partilhar um com o outro, né? Através dessas virtudes da fé de Maria. Como está a minha fé? Como eu tenho me abandonado nos braços de Deus? Que todos nós tenhamos um bom dia e que Deus seja sempre louvado e que a Virgem Maria nos ajude cada vez mais a voar através da fé na direção do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Obrigado pela paciência. Até o nosso encontro.